Os 5 tênis indicados para você que quer começar a correr. Meu nome é Maurício Marques, eu sou atleta e também faço parte do time Vidas Corridas. Esse é o nosso novo canal no YouTube, no qual você irá receber vídeos e informações exclusivas dos novos calçados de corrida. Te peço que se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades. A ideia desse vídeo hoje seria apresentar para vocês 5 opções de calçados que vão ter preços variados, características diferentes e que podem ser ótimas opções para você estar iniciando no mundo da corrida. Começando já por um dos modelos que tem uma das melhores propostas no custo-benefício, tanto na ideia de investimento quanto na sensação de corrida. O Fila Atmosfere, um tênis relativamente leve, sem costuras no cabedal e com uma sensação de corrida bem suave. O grande diferencial desse calçado é que ele pode ser utilizado para treinos mais curtos, treinos relativamente moderados e principalmente se você precisa de um calçado também para fazer suas atividades de fortalecimento e educativos. O Fila Atmosfere, ele faz parte da nova coleção e do novo design da Fila, no qual ele traz um cabedal em mesh respirável, com proteções na parte da biqueira, com a ideia de ter mais durabilidade e segurança. Os passadores são em quantidade maior, fazendo um ajuste melhor no cabedal e fazendo com que o calçado também seja mais estável, sem ter aquela sensação de ser um calçado com excesso de flexibilidade. Clipe de contraforte médio com proteção externa, com a ideia de guiar e orientar a passada, fazendo com que esse calçado em treinos um pouco mais longos possa te gerar um pouco mais de estabilidade e segurança. A entressola é feita num material em EVA, um material tradicional, muito leve e macio, fazendo assim uma sensação de corrida mais suave, principalmente em terrenos como cimentos e asfalto. O solado conta com pontos específicos em borracha, com a ideia de agregar na questão da durabilidade e também fazer com que seja um calçado um pouco mais macio. Caso esse calçado tenha uma borracha, por exemplo, em toda a sua extensão, ele teria que ter um sistema de amortecimento um pouco mais efetivo, gerando assim uma sensação diferente de corrida e automaticamente elevando o seu custo. Esse nas minhas mãos é o Fila Floatfly, um calçado da nova coleção da Fila e que trabalha com a ideia de ser uma das melhores opções no quesito máximo amortecimento. Um tênis que trabalha com um cabedal feito em peça única e em um material que é relativamente mais firme, ajudando na questão do ajuste nos pés e também na durabilidade, já que nas regiões da biqueira e nas regiões de extremidade ele vem com todo um reforço. Os passadores são tradicionais, e a lingueta desse calçado ela é bem fina, fazendo com que o ajuste na região medial dos pés fique bem tranquilo e bem confortável. A ideia desse calçado é agregar na estabilidade também. Com isso ele trabalha com um cage, que é uma placa plástica feita em TPU, na região do calcanhar, com a ideia de gerar maior estabilidade, principalmente para corredores iniciantes ou corredores com sobrepeso. A entressola tem a tecnologia Float, que é um material muito macio e um material com a sensação de corrida muito suave. Esse modelo, por exemplo, pode ser uma ótima opção para você que quer investir em apenas um calçado para fazer todos os seus treinos, já que essa entressola, além de ser muito macia, trabalha com a ideia de boa resposta. Um pouco diferente do modelo anterior, que seria o Fila Atmosfere, o Floatfly ele trabalha com borracha em todo solado, com a ideia de agregar na durabilidade e também fazer com que seja um calçado com uma limitação de movimento relativamente menor, fazendo com que seja um calçado mais responsivo em treinos variados. E agora, trabalhando na Skechers, o Ride 8, uma das opções mais versáteis e um dos modelos que tem agradado grande parte dos corredores, tudo por um conjunto de características: forma arredondada, cabedal sem costura, passadores no formato tradicional, lingueta bem fina, clipe de contraforte relativamente mais suave do que qualquer outro modelo, tanto da Skechers como dos concorrentes também, um calçado que trabalha com a ideia de ter estabilidade, assim tendo uma base mais larga, tanto na região do calçar como na área de contato no solo. A entressola é a Hyperburst,
uma das entressolas que trabalha com o melhor retorno de energia hoje, fazendo com que a corrida seja mais suave e, dependendo do corredor, se ele quer apenas um calçado para fazer todos os seus treinos, pode ser aquele calçado que não vai ser com extrema maciez, mas também não vai ser aquele calçado totalmente rígido. A entressola Hyperbust cobre todo o calçado em peça única e nos solados entra um grande diferencial, que é a tecnologia com a borracha Goodyear, fazendo com que o calçado perca um pouco de amortecimento, que não seja algo extremamente macio e trabalha com a ideia de uma boa durabilidade. Com isso, os cortes fracionados na entressola e no solado fazem com que o calçado tenha uma boa flexibilidade, ideal para corredores que já têm uma certa experiência ou que querem um calçado para fazer seus treinos variados, tanto nos intervalados como seus treinos de rodagem. E agora uma opção na New Balance, o New Balance Propel, um tênis que teve na sua primeira versão muito sucesso e na segunda versão tem um pós-venda e uma sensação de corrida sensacional. Ele trabalha com a seguinte ideia: cabedal feito em um mesh, trabalhado com cortes separados, exatamente para agregar na respirabilidade e no ajuste nos pés. Passadores em menor quantidade, pois o seu cabedal ele vai contar com um reforço na região lateral, onde está aqui o N de New Balance. Isso faz com que o calçado tenha o mesmo desenho, independente se ele está, por exemplo, com um pé fino ou alguém que tenha um pé um pouco mais largo. O clipe de contraforte ele é um pouco mais rígido, exatamente para gerar um pouco mais de estrutura e estabilidade. A entressola é feita na tecnologia Full Cell, que é a nova tecnologia que a New Balance tem usado para treinos variados. Se você, corredor, deseja um tênis com extrema maciez e preza sempre pelo máximo amortecimento, a ideia seria usar a tecnologia Fresh Foam. Caso você queira um único calçado para fazer todos os seus treinos, a tecnologia Full Cell pode ser uma das melhores a serem aplicadas hoje no mercado. Exatamente por ela não ter um grau de rigidez muito grande e ser uma entressola relativamente mais leve, fazendo com que os calçados tenham uma sensação de corrida e de mais velocidade. O solado é feito em uma borracha em uma peça basicamente única, fazendo com que o calçado, além de ter uma boa durabilidade, também seja um calçado mais efetivo, principalmente em velocidades mais altas. A borracha também agrega no grau de flexibilidade, deixando o calçado mais estável e mais seguro, tanto na parte dianteira quanto na parte traseira, exatamente nesse ponto aqui. Esse aqui é o Hoka Rincon, um tênis que para muitos e uma marca que para muitos é desconhecida, mas é uma das marcas que revolucionou o mundo da corrida ao fazer um tênis muito leve, com uma sensação de corrida bem suave e com muita estabilidade. Começando então pelo cabedal, que é feito em um material único e um mesh, que é bastante fino e bem respirável. Como o cabedal é feito num material mais fino, a quantidade de passadores ele existe em maior quantidade, exatamente para ajustar melhor e fazer com que o calçado não sobre nos pés. O clipe de contraforte ele é bem maleável, exatamente pela marca prezar na estabilidade na sua entressola e na parte de geometria do solado. Então, se você for olhar, é um calçado que aparentemente tem uma altura muito grande, mas é um calçado que tem apenas 4 mm de drop. Isso tudo porque os pés ficam num grau de inclinação mais plano e faz com que o calçado tenha mais estabilidade, principalmente em posições laterais. A entressola é feita num material em EVA tradicional, no qual tem uma sensação de ser bem leve e muito macia. Essa altura dele é feita exatamente para compor a ideia do solado, já que se trabalha com uma base mais larga e não existe diferença da parte dianteira para a parte traseira desse calçado. Como ele existe esse desenho de geometria um pouco diferente, a marca consegue abrir mão de um pouco mais de borracha, fazendo com que a borracha do solado seja apenas um material que vai adicionar automaticamente na durabilidade, mas que seja uma peça um pouco mais leve e que esteja presente apenas nas áreas de maior contato e desgaste. Este é o Hoka Rincon. Esses foram os 5 tênis indicados para você que está começando a correr.
Caso você tenha alguma dúvida e precise de ajuda para escolher o seu calçado, pode deixar aqui nos comentários ou enviar uma mensagem para a gente no nosso direct no Instagram, @vidascorridas. Todos esses calçados estão disponíveis nas versões masculinas e femininas no site www.vidascorridas.com. E aí, bora correr?